Esses dias eu estava fazendo uma palestra em uma empresa e uma pessoa me perguntou, o gestor da empresa, Eduardo, na tua opinião, qual o maior desafio de um líder hoje? Pergunta extremamente complexa, mas eu respondi assim, na minha opinião, o maior desafio de um líder hoje é focar toda a equipe na busca de metas e resultados. Por isso, foco em resultados é o tema desse nosso bate-papo agora. Veja bem, você precisa criar uma equipe que respire meta, respire desafios, respire resultados. Para isso, a tua equipe vai ter que entender uma coisa que eu falo em todos os meus workshops de venda. Se você já assistiu, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. O mercado não remunera potencial. O mercado só remunera desempenho. O mercado não valoriza o subjetivo. Ah, Eduardo, eu sou formado e pós-graduado, show de bola, está entregando resultado? Porque às vezes tem um cara que não concluiu o ensino médio e está entregando resultado. Ah, Eduardo, eu tenho 15 anos de experiência em vendas, show de bola, que bênção, você está entregando resultado? Porque às vezes tem um vendedor novato com 6 meses entregando resultado. Como esse não é um bate-papo para vendedores, eu respeito muito e eu sou apaixonado pela profissão de vendas, mas esse é um bate-papo para gestor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique com gente que não entrega resultado. Seja implacável com gente que não entrega resultados. É normal um vendedor não bater uma meta. É natural um vendedor perder um mês. Mas cuidado, tem vendedores que na maioria das vezes não alcançam a sua meta e você continua mantendo ele lá, trabalhando com você. Mesmo que ele seja uma pessoa legal, mesmo que ele seja uma pessoa querida e bacana, se ele não entrega resultados, ele não serve para você. Então, vamos dar algumas ideias, porque esses vídeos são objetivos. É como se a gente estivesse aqui, ó. Eu estou aqui tendo esse privilégio de bater esse papo com você, que é meu colega empresário, com você, que é meu colega gestor. Então vamos lá, algumas dicas. Primeira dica, pensa em meta e supermeta. Isso mesmo, pensa numa meta de 100, em que o vendedor, se vender 100, ganha um prêmio de tanto, mas já dá uma supermeta de 120, onde o prêmio é ainda maior. Você vai ver que alguns vendedores vão começar a lutar pela supermeta. E esses caras que vão lutar pela supermeta, talvez compensem alguns deles que não baterão a meta. Segunda coisa que eu quero fazer um alerta para você, que foi tema também de um debate meu com um gestor de uma equipe de vendas. Um vendedor novo precisa de um tempo para ter meta igual aos outros. Você não pode dar para um vendedor novo uma meta igual a um cara que já trabalha há 3 anos e tem uma carteira formada. As pessoas me perguntam assim, tá, Eduardo, e como é que eu faria esse escalonamento de meta? Não sei, depende muito da tua empresa, mas posso dizer o que eu oriento as minhas equipes a fazerem. Quem sabe no primeiro mês depois de treinado, a meta de um vendedor seja 50% da meta de um vendedor experiente. Faz de conta que a meta dos seus vendedores é 50 mil. Então, no primeiro mês, o seu vendedor vai ter uma meta, quem sabe, né? Se a meta era 70 mil, quem sabe de 35 mil. No segundo mês, já deu uma meta de 75% da meta de um vendedor comum. E a partir dos 90 dias, a partir do momento em que o seu vendedor está efetivado, para esse último mês que vai definir a continuidade dele, já dá uma meta igual a todo vendedor. Ou seja, a meta de um vendedor novo tem que evoluir, tem que ser escalonada. Mais algumas dicas do que eu fiz ao longo da minha vida e continuo fazendo hoje, dando consultorias e palestras. Toda segunda-feira é a hora da verdade com cada vendedor. Vou repetir, toda segunda de manhã, o seu trabalho mais importante é ver quanto cada vendedor vendeu na semana passada, se ele está atingindo as metas ou não e bater um papo com ele. Se ele não está atingindo, não reclame, dê força, motive ele, desafie ele que essa semana ele vai tirar a diferença. E se na semana passada ele bateu a meta, vibre, celebre com ele para que ele se sinta estimulado a vencer a nova meta. Mas, Eduardo, meus vendedores ficam longe. Skype, meu amigo, FaceTime, o que você quiser. Mas toda segunda-feira faz um contato com cada vendedor, com cada representante e te prepara para uma nova realidade. Mais uma dica importante para focar toda a equipe em metas e resultados.
Pensa em todo mundo na empresa ganhando alguma coisa se a meta for batida. Sim, cria um prêmio para telefonista, para o auxiliar de escritório, para o rapaz que faz a reposição de estoque e até para o motorista, se você tiver na empresa. Porque se cada um ganhar alguma coisa, por pouco que seja, passa a entender uma nova realidade. Se a empresa estiver bem, sobra alguma coisa mais para ele. Se a empresa estiver mal, ele perde uma grana também. Você não tem ideia do quanto isso é capaz de gerar novos resultados na sua empresa. Mais uma dica, comemore as vitórias. Fechar uma grande meta, vai comer um churrasco com a galera, vai comer uma pizza, abre uma champanhe. Cuidado, eu conheço muitos gestores que erram porque não comemoram as vitórias com as suas equipes. Repetindo, resumindo, o teu maior desafio é fazer a tua equipe respirar meta, desafios. E quer um conselho importante? Coloca a meta num lugar visível para todos e atualiza diariamente essa meta. Vou repetir, a meta não pode estar numa gaveta, a meta não pode estar escondida num lugar. Você já viu aqueles painéis, com certeza você já viu, estamos há X dias sem acidentes de trabalho? Assim tem que ser o painel da meta. No local, é claro, onde o cliente, onde pessoas externas não circulem. Assim, toda hora que um vendedor, um gerente, um supervisor, um auxiliar passar, ele vê se a empresa está indo bem ou mal. E isso começa a gerar um novo clima, uma nova realidade na sua empresa. Mais uma dica que eu dei para você, tá? Faça todo mundo ganhar alguma coisa se a meta for alcançada. Quem sabe, se você que me assiste aí é dono da sua empresa, de hoje em diante, todos os profissionais têm uma remuneração variável. Vou dar um exemplo. Faz de conta que você quer pagar R$1.000 para alguém. Não paga R$1.000. Paga 900 mais 200 se a empresa atingir a meta. Você vai dizer assim, pô, Eduardo, mas aí deu 1.100. Não, meu amigo, você sabe que tem meses que não vai atingir a meta. Mas essa pessoa passa, então, a entender que se a empresa estiver melhor, a vida dela também melhora. Quer saber de uma coisa? Não tem hoje 5% nas empresas no Brasil que fazem isso. Se você fizer, a tua empresa vai dar muito mais certo. Aliás, me lembrei daquela frase genial do Zig Ziglar, que dizia assim, faça hoje o que a maioria não faz, para ter amanhã o que a maioria não tem. A maioria das empresas não tem esse sistema que todo mundo ganha alguma coisa a mais. Tenha na sua empresa e a sua empresa vai melhorar bastante. E a última coisa, o último conceito que você tem que vender na sua empresa, meta. Vem comigo aqui agora, que eu vou te dizer agora é muito importante. Meta não é apenas para premiar as pessoas. Meta é a única coisa que mantém a empresa aberta. Meta é a única coisa que garante o emprego das pessoas. A tua equipe de trabalho precisa entender que atingir a meta significa continuamos empregados e vamos receber nosso salário. Não atingir a meta é um grave transtorno para a empresa que pode no futuro, inclusive, fazer com que algumas pessoas não fiquem mais trabalhando lá. Meta não é um desejo, meta é uma necessidade. Crie uma equipe que respire meta, estruturando bem o sistema de premiação por essas metas e com certeza você está conseguindo encontrar mais elementos, mais fatores para fazer a sua empresa ser cada vez mais sustentável. Um sistema de uma equipe focada em resultados é extraordinário, mas eu vou repetir, desculpe se eu estou insistindo, isso só funciona se a tua equipe tem um padrão de vendas, um método de vendas, um jeito de vender, estruturado para o seu modelo de negócio, para as realidades do seu tipo de comprador. E se essa equipe está sendo treinada constantemente. Junta tudo isso e sim, cada vez mais, você vai entender como os resultados aparecem. Você vai entender por que tem empresas que depois que começaram a utilizar essas dicas nas minhas consultorias, começaram a vender 20, 30, e eu vi empresas, você não vai acreditar, mas vou lhe pedir que acredite, até dobrarem o seu faturamento. Acredita na transformação, mas acima de tudo, que é o último conselho desse bate-papo, tenha a mente aberta para mudar. Nas minhas palestras, eu digo sempre uma coisa, mudar é difícil,
mas não mudar é fatal. Pensa nisso. Grande abraço, muito sucesso.